Bom, gente, vamos lá. No Brasil, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de uma crise econômica e também nós estamos no meio de uma crise política, tá? Então, para a gente entrar nesses três assuntos, vamos começar falando da pandemia, que acredito que seja o assunto mais importante para a gente poder entender um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil, tá? Vamos analisar o que aconteceu um pouquinho no mundo, vamos pegar um exemplo da Europa, vamos pegar um exemplo aqui da América do Norte, no caso dos Estados Unidos, e vamos falar do Brasil. Da Europa, eu peguei o exemplo de Portugal, que foi um lugar que deu certo. Eles fizeram 1 mês e meio de confinamento e morreram um pouco mais de 1.000 pessoas. A epidemia lá está sob controle e eles já devem iniciar as aberturas dos comércios, tá? Paulatinamente, devagar. Por que Portugal não é um bom exemplo? Porque Portugal está ali colado com França, com Itália, onde tiveram problemas gravíssimos, tá? Eles colapsaram o sistema de saúde e Portugal tomou uma boa decisão e, obviamente, colheu os frutos disso, tá? O outro exemplo que a gente vai pegar é o caso dos Estados Unidos, tá? É óbvio que os Estados Unidos, assim, a gente tem que analisar com carinho e com cuidado, porque muitas pessoas viajaram para a China ou estavam voltando da China para os Estados Unidos, então é difícil você ter um controle das pessoas infectadas. Então é provável que quando as autoridades optaram por fazer um lockdown, por fazer um distanciamento social, a doença já havia chegado nos Estados Unidos, então eles passaram a não ter controle. Eles imaginavam que estavam preparados para enfrentar a pandemia e descobriram que não, tanto que já morreram mais de 70 mil pessoas e o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele estima que pelo menos morra menos de 100 mil pessoas, que já seria uma catástrofe, mas menos danoso, haja vista que o número de mortes por dia está diminuindo, embora ainda morra bastante gente por lá. E agora a gente vai falar do Brasil. No caso do Brasil, gente, a gente viu exemplos que aconteceram na Europa, a gente conseguiu assistir um pouquinho do que estava acontecendo nos Estados Unidos, e a gente teve um relativo tempo de se preparar. Então vários hospitais de campanha foram feitos, aqui em São Paulo tem alguns, no Ibirapuera, nós temos no Pacaembu, vários municípios também criaram hospitais de campanha específicos e bem equipados para atender os doentes. Nós fizemos um distanciamento social que funcionou muito bem e houve uma leitura errada sobre o distanciamento social. O que acontece? Quando a gente faz um distanciamento social bem feito, qual que é a tendência? Que você não tenha um grande número de pessoas contagiadas e você também não tenha um grande número de pessoas mortas, porque as pessoas estão evitando entrar numa zona de contágio grande e, obviamente, replicar em mortes. Então isso aconteceu. Isso criou uma falsa ideia de que estava tudo sob controle. E o que aconteceu? O distanciamento social ele foi relaxado por uma somatória de fatores. E agora entra o aspecto político aí. Tá? A gente fica tentando achar o culpado, mas a gente precisa analisar tudo o que todas as partes disseram. Então existem alguns decretos por parte dos prefeitos sugerindo que as pessoas não saiam de casa, baixando o decreto de que vários tipos de serviços precisam ser fechados, só os essenciais devem ficar abertos. Da parte do governo estadual, a mesma coisa. E da parte do governo federal também, você tinha ali, o governo federal ele tem várias ramificações, né? Esse governo federal, você tem o Ministério da Economia, o da Saúde, o do Turismo, de Infraestrutura, enfim. Você tem um corpo muito grande administrativo, mas o Ministério da Saúde recomendava, sim, um distanciamento social e vem fazendo um monitoramento diário da evolução da pandemia aqui. Então, assim, nós não optamos pelo lockdown, tá? Que fique claro isso. Se tem serviços essenciais funcionando, nós não fizemos um bloqueio total. Então, essa coisa de lockdown vertical, lockdown horizontal, isso não existe. Lockdown é fechamento absoluto. Isso não aconteceu no Brasil. O que nós fizemos aqui foi um distanciamento social. Apenas isso. E já estávamos colhendo bons frutos. Então, a análise inicial é o seguinte: o Brasil começou bem, mas depois, por uma ilusão de que não estava acontecendo nada, relaxou, os percentuais de distanciamento social diminuiu bastante, tá? Aí você tem o ministro da Saúde, o anterior, dizendo que a gente tinha que ficar afastado, os governadores seguindo as prerrogativas da Organização Mundial de Saúde,
e sugestões do Ministério da Saúde, que também segue a mesma cartilha, e o presidente da República começou a sair dizendo de que ele não poderia interferir na liberdade das pessoas. Essa é uma prerrogativa básica, porque a Constituição nos garante direito de ir e vir. Porém, isso começou a causar um certo embaraço e começou a ocasionar na queda da adesão do distanciamento social. Por consequência disso, você tem um maior número de contagiados e também você tem um maior número de mortos. Então hoje nós estamos vivendo o drama da epidemia nesse exato momento. Então assim, do final do mês de abril para o começo de maio, a gente de fato está vendo a pandemia causar estragos grandes na sociedade brasileira, morrendo mais de 400 pessoas por dia. Então são números similares ao que aconteceu na França e na Espanha. Tá? Então aí entra os aspectos políticos. E gente, o primeiro exemplo é muito emblemático, né? Portugal fez um confinamento de 1 mês e meio. Eles controlaram a pandemia, eles conseguiram analisar a curva e agora, devagar, os comércios vão começar a abrir com um número pequeno, relativamente pequeno, de mortos, e eles terão a chance de ter uma retomada econômica muito maior do que aqueles países que tiveram centenas de milhares de pessoas morrendo por conta do Covid-19. Então assim, isso é dado. Aqui eu não estou dizendo que o político A, ou o político B, ou o político C está errado. Está analisando atitudes, ações que foram tomadas e os resultados que eles geram. Então aqui existe assim muita conversa no sentido, precisa ir para a rua, precisa trabalhar, mas gente, a gente precisa estar vivo para trabalhar. Trabalhar não vai fazer com que a economia seja retomada. Vou dar um exemplo. Quando estourou a bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008, o mundo enfrentou uma crise econômica por conta de um país que entrou numa crise econômica, no caso, foi o sistema imobiliário dos Estados Unidos, que colapsou, os bancos, enfim, tem até aquele caso emblemático do banco Lehman Brothers, e isso acabou impactando o mundo inteiro, que teve que tomar ações aí para uma retomada econômica. Se tratando de uma economia em que você tem o mundo inteiro passando pelo mesmo problema, praticamente a grande maioria, se não todos, vão ter algum tipo de recessão econômica, é difícil você pensar num cenário diferente. Então o argumento de que a economia brasileira vai sofrer se a gente não voltar a trabalhar é um argumento que não se sustenta, porque não se sustenta em nenhum lugar do mundo. O exemplo de Portugal é um bom exemplo. Morreram poucas pessoas e rapidamente eles vão poder retomar. No caso do Brasil agora, o que a gente está vendo? E olhando um pouquinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles até estão com vontade de iniciar uma abertura de comércio, porém os números não permitem. Morrendo 1.000 pessoas por dia, eles precisam ainda diminuir o número de pessoas contagiadas e precisam diminuir o número de pessoas que morrem para poder iniciar uma abertura de comércio devagar. Agora, olhando no Brasil, o que a gente tem? A gente tem uma curva vertical de crescimento de pessoas contagiadas e uma curva vertical de crescimento de pessoas que estão morrendo. Então, no Brasil, assim, não precisa ser um gênio da matemática, nem um biólogo para entender que não é recomendável que a gente faça uma abertura geral do comércio, porque a gente está em franco crescimento. Então, assim, está dobrando o número de pessoas contagiadas e o número de pessoas que morrem por dia. Então a gente precisa tomar cuidado. E aí vai ter muito oportunismo político. Alan, existe o oportunismo político no meio de uma pandemia? Sempre vai ter. Tá? Sempre vai ter. Tanto é que muitos países que optarem em tomar determinadas atitudes, eles tiveram um aumento de popularidade. Porque tomou algumas ações que foram de acordo com a expectativa da população e eles foram beneficiados por isso. Então, existe algum valor político no meio de uma pandemia. Não oportunismo político. Se você faz a coisa certa e há uma percepção social de que o que está sendo feito vai ajudar a população, naturalmente sua popularidade vai subir. Agora, se as suas ações são ações que estão desagradando a sociedade, sua popularidade vai cair. É por aí que se mede, tá? Então, no Brasil, o que faltou? Faltou uma unificação para o confrontamento contra a Covid-19. Então a gente tem o governo federal falando uma coisa, você tem governos e municípios falando outra coisa e a população no meio disso perdida sem saber o que fazer.
Gente, eu vou falar as minhas impressões pessoais. É o que eu tenho conversado com a minha família, é o que eu tenho conversado com os meus amigos. Neste momento de pandemia, nós precisamos passar por ela. E para isso nós precisamos sobreviver. No momento agora, ninguém está levando a vida da maneira que levava antes. Você não entra dentro de um comércio sem usar máscara, você não anda nas ruas sem máscara, a gente acaba fazendo uma asepsia, uma higiene das mãos com mais frequência do que fazíamos antes da pandemia. Ou seja, tudo mudou, a sociedade já não é mais a mesma. Não tem como a gente voltar à sociedade como ela era antes da pandemia chegar. As coisas mudaram mesmo, tá? Então assim, não tem como, tá? Então a gente vai ter que sobreviver, a gente vai ter que passar por isso e assim, pouco esforço, médio esforço ou grande esforço, acaba dando na mesma. Você ficar confinado, fechado, 1 mês e meio é um grande esforço. Mas um grande esforço também tem uma grande recompensa. Aí aqui nós não fizemos nenhuma coisa e nem fizemos outra. Nós não fizemos um esforço médio e também não fizemos um grande esforço. E o que a gente está colhendo de frutos no final? Se a gente não tomar cuidado, o Brasil pode virar uns Estados Unidos, tá? Então assim, eu vou trazer alguns exemplos emblemáticos, sabe, de pessoas que subestimaram a doença, que contraíram e perceberam que é muito sério e recuaram no seu discurso. De pessoas que foram às ruas protestar para voltar para trabalhar e morreram. E existe responsabilidade nessas decisões, pessoal. Então assim, quando você diz que alguém pode ir para a rua, eu entendo que você acaba sendo responsável por aquela vida que você autorizou sair. Eu entendo que agora é o momento de prefeituras, governo estadual e governo federal unir forças para que a gente saia dessa o mais rápido possível. Mas a gente não sai o mais rápido possível de um problema grave de pandemia tentando só verificar o oportunismo político. Porque isso pode custar vidas. E vidas é o que a gente tem que salvar agora. Precisamos sobreviver. Então imagina o cenário. Hoje a gente está fazendo um distanciamento social. Daqui a pouco a coisa cresce de um jeito que a gente vai ter que fazer um lockdown. E é uma coisa meio absurda, porque o lockdown você faz antes, não faz depois. E a gente vai ser obrigado a transformar um distanciamento social num lockdown, num fechamento geral, para então ter controle de uma coisa que a gente poderia perfeitamente ter evitado se tivesse um discurso só. Se vocês me perguntarem quem está certo, o presidente, o governador, o prefeito, eu vou deixar para você tomar essa decisão. Mas é importante que a gente olhe o que está acontecendo nos outros países, o que está acontecendo no nosso país. E vou te fazer uma pergunta para você refletir. O que é mais importante para você? O trabalho ou a sua vida? Com certeza, depois, passada a pandemia, mesmo que seja devagar, a economia e a vida das pessoas voltam a funcionar. Agora, se a gente morre, se pessoas que a gente gosta morrem, ou se um número muito grande de pessoas morre, isso vira uma mancha numa sociedade do rastro de uma tragédia que passou por ali. Então a reflexão é essa. A sugestão que eu dou, não tenha político de estimação. Eles estão lá trabalhando para tomar as melhores decisões. O prefeito, o governador e o presidente da república. Todos, cada qual com o seu poder, tem as suas responsabilidades. Tá? Então a gente precisa cobrar, não tem que ter político. Porque eu gosto do governador, eu sou contra o presidente, não. A gente precisa analisar o que é dito e o que é feito por ambos para a gente poder chegar numa conclusão. E também analisar a pandemia de forma correta. E a gente não precisa, nós somos inteligentes, a gente não precisa que alguém que a gente goste, alguém que a gente conheça morra para a gente poder dizer, olha, de fato existe uma pandemia. Não, a gente pode ser mais inteligente do que isso. Então a sugestão que eu dou é essa. Uma outra sugestão que eu dou, procure obter informações em veículos que tenham credibilidade nacional. Então vá a uma Folha de São Paulo, vá a um Estadão, vá numa rede de jornalismo séria, assista influenciadores, especialistas. Não fique preso apenas a uma visão, porque você pode estar tendo uma visão, uma parcela de um todo que é muito mais complexo e você pode estar comprando o produto errado. E você pode estar comprando o resultado final
que você não vai se agradar e que lá no final você vai ter que mudar de opinião. Então, gente, é isso. Espero que esse vídeo contribui aí na sua análise crítica, na visão geral aí da pandemia, de pequenos aspectos políticos, para que você tome a melhor decisão. Lembrando que os políticos que estão agora no meio dessa crise, eles podem ser os grandes protagonistas da nação tomando as melhores decisões. E nem sempre a melhor decisão é aquela que agrada quem ouve. É muito melhor que alguém diga que a gente não pode fazer alguma coisa para a gente poder fazer depois, do que alguém que diga que a gente pode fazer e a gente não tenha chance de fazer depois porque a gente morreu no meio do caminho. Tá certo? Bom, o vídeo de hoje basicamente fala sobre esses assuntos, foi um vídeo um pouco longo, tá? Obrigado pela sua companhia. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva aqui no canal, clique no sininho das notificações. Muito obrigado por você prestigiar o nosso canal. Fique com Deus. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.